E hoje nós vamos falar sobre como suportar a pressão. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Eu não sei aqui quantos de vocês estão passando algum momento de pressão. Tem alguém passando por pressão? Não? Só eu. Ah, que bom que eu não estou sozinho. Pressão alta, pressão... Bom, gente, pressão. Pressão é algo bem interessante. E estudando sobre essa palavra, como suportar as pressões, eu pude perceber que à medida que nós andamos, à medida que nós crescemos na nossa fé, no nosso relacionamento, à medida que nós crescemos nas etapas da nossa vida, a pressão sobe junto. O curioso é que a pressão, ela é graduada, é exponencialmente maior do que a capacidade que nós temos para suportar. Mas a pressão, ela vem para nos ajudar. A pressão, ela serve para nós como um combustível para que possamos avançar na nossa vida, avançar na nossa trajetória. Você pode olhar para a pressão e ver a pressão como algo que vai te paralisar, mas você também pode olhar para a pressão como algo que vai te levar muito mais além do caminho que você precisa avançar. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui de Davi. O rei Davi, antes de ele se tornar o rei, ele era um pastor de ovelhas. Não é isso? Tinha lá por volta dos seus 13, 14 anos de idade. E qual era a pressão que Davi sofria naquele momento? Ela era a pressão das ovelhas. A pressão de cuidar das ovelhas, a pressão de alimentar as ovelhas, a pressão de proteger o rebanho. Tá certo que ele às vezes tinha que matar um leão, matar um urso, conforme diz a história, mas a pressão dele era as ovelhas. E aí um belo dia entra na sua casa um profeta chamado Samuel, e Samuel derrama sobre a sua cabeça um óleo, dizendo que ele se tornaria o rei de Israel. Ainda muito novo, sem saber lidar com aquilo, Davi passa a enfrentar como pressão não só mais as ovelhas, mas os seus irmãos. A adversidade dos seus irmãos. Porque eu sou muito mais preparado, eu sou muito mais capacitado, por que você vai ungí-lo como rei? Um belo dia, Davi foi levar queijo e pão para os seus irmãos na frente de uma batalha, na batalha contra o Golias, e ele vê Golias provocando o rei de Israel, provocando o Deus de Israel, e naquele momento, Davi decide enfrentar Golias. Quem é esse incircunciso para desafiar o rei de Israel? Então toda a pressão de Davi, que antes era ovelha, passou a seu exército, passou seus irmãos, agora passou seu exército de Israel. Quem é você, ô franzino, para lutar contra Golias? Nem a armadura de Saul cabe em ti, tu não aguentas nem com a espada do rei. Como é que você vai enfrentar Golias? À medida que você cresce no seu ministério, cresce na sua vida pessoal, à medida que você ora por novas conquistas, as pressões vão te acompanhar. E aí Davi entra em campo, derruba aquele gigante, e aí o rei se apaixona por ele. E a sua pressão passou a ser quem? O rei. O próprio rei passou a ser o seu inimigo. Saul matou 1000 e Davi matou quantos? 10.000. Então a pressão de um líder de ovelha, à medida que ele foi crescendo na sua jornada, ele também teve como crescimento a pressão. Quando Davi um dia se torna rei, de fato, a pressão dele deixou de ser o rei, deixou de ser o seu exército, deixou de ser seus irmãos, deixou de ser as ovelhas e passou a ser os outros reis. E exatamente da mesma forma em nossa vida.
À medida em que nós intercedemos pela nossa família, à medida em que nós caminhamos o nosso ministério, à medida em que nós lutamos pelas nossas causas, as pressões vão se levantar ao nosso lado na intensidade muito maior que você é capaz de suportar. Mas por que as pressões existem? Porque nós somos moldados, aperfeiçoados, provados, testados em momentos de pressão. Estava lá José, querendo trabalhar com seus irmãos não permitiam. Ele era o mais querido pelo pai por ser o caçulinha, o filho da velhice. Depois teve o Jacó teve um outro filho, né? O Benjamim, que foi o último. Mas José era o mais querido por ser o mais novinho ali. E aí José pedia para trabalhar com os irmãos não deixavam, boicotavam, até que um dia ele teve um sonho, uma revelação de Deus sobre a vida dele, que os seus irmãos e os seus pais se curvariam diante dele. Aí, para que esse sonho? Esse sonho foi um passaporte para quem fosse jogado numa cova. A pressão dos irmãos aumentaram sobre ele. Não só a inveja do que o pai tinha por ele, mas agora eu vou me curvar diante dele? Não, vamos jogar ele numa cova. Vamos dizer para o pai que uma fera consumiu e vamos vender como escravo. E ele foi vendido como escravo. Chegou numa cidade num país chamado Egito, e lá ele foi trabalhar na casa de Potifar, e a pressão dele mudou, porque a mulher de Potifar queria ter relações sexuais com aquele menino, com aquele jovenzinho. E ele, por sua vez, fugiu, temente a Deus. Foi acusado de assédio sexual, foi para a prisão. A pressão dele aumentou. Na prisão, ele foi o melhor prisioneiro, e foi um administrador daquela prisão, mas a sua pressão aumentou. À medida que nós caminhamos na nossa vida, a pressão aumenta. Hoje talvez a sua pressão seja passar no vestibular, seja entrar numa faculdade, mas depois você terá a prova como pressão, depois a formatura como pressão, depois arrumar o trabalho como pressão. É igual meu filho Vitor, ele quer se casar. E ele veio: pai, não estou aguentando, pai, é muita coisa. Eu falei: querido, a pressão de um namoro é diferente da pressão de um noivado. E eu vou te dar uma palavra encorajadora: vai piorar quando você casar. E vou te animar mais ainda: vai piorar quando você tiver o primeiro filho. E vai ficar muito pior no segundo. Vai ficar muito pior quando seu filho falar: pai, eu vou casar. E você olhar para ele e falar: não faça isso agora, você não tem condições. Então a pressão, ela vai graduando à medida em que nós vamos avançando. Suportar isso que é a questão. Porque o que algumas pessoas fazem? Elas não suportam a pressão e desistem. Elas não têm habilidade para lidar com a dificuldade e abandonam a pressão. A pressão, ela existe para nos preparar para uma situação melhor ainda. Se casar fosse fácil, mas não é, porque nós precisamos nos preparar, e a outra pessoa também, para passarmos a ser uma só carne. Tudo na vida requer um treinamento, um preparo, e a pressão, ela tem esse objetivo. A pressão é proporcionalmente maior ao nosso alvo. A pressão é muito maior do que nós podemos lidar. E por quê, pastor? Para poder dependermos de Deus, para poder dependermos da ministração do Espírito Santo, para que possamos orar e buscar Deus. Nós não precisamos de milagre se nós podemos fazer todas as coisas. O milagre só existe porque há uma impossibilidade. O milagre existe porque você não tem competência para fazer tudo. O milagre existe porque você é fraco diante de muitas adversidades. Aquilo que você é forte, você não precisa de Deus, você faz. E eu quero dizer uma coisa para vocês, certeira. Deus, Ele gosta de nos colocar em posições de fragilidade. Ele gosta de nos colocar em posições... Nuno. Deus, Ele
Ele gosta de nos colocar em posições de fragilidade. Ele nos gosta de colocar em posições que nós venhamos a depender dele. Perceba isso. Você olha para aquela casa e fala: nossa, eu quero aquela casa, eu não posso pagar. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que lutar mais, economizar mais, para que você possa tomar posse daquele bem, tomar posse daquela casa. Essa pressão vai requerer de você uma dependência de Deus. Então não podemos escolher nosso destino por conta da pressão. O que é escolher destino por conta da pressão? É pularmos do barco no meio da tempestade. Abandonarmos as situações no meio da tempestade. Não, nós temos que aguentar. Eu vou dar um exemplo também de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 4, na nova tradução de hoje. Eu amo essa história porque eu gosto da corrente teológica que diz que o ministério de Jesus começou nesse momento. Não foi no casamento, não foi quando foi nesse momento, porque neste momento ele se apresenta como o Messias diante da igreja. Então vamos ver Lucas capítulo 4, versículo 14. Por favor, Luiz. Diz assim: Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com quem, gente? E as notícias a respeito dele se espalhavam por toda a região. Vamos imaginar que isso aqui seja o mapa de Israel. O mapa de Israel, ele é assim. E aqui embaixo está Jerusalém, Belém. Jesus estava em Jerusalém e ele voltou para cá, para Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus foi criado. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Olha que interessante, que ele, em Jerusalém, já reconhecido como rabi, já ministrando nas sinagogas, já ensinando as pessoas, já haviam notícias a respeito dele, se espalhava por toda a região, mas ele precisou voltar à sua terra natal, uma cidade chamada Nazaré, na região da Galileia, para se apresentar como o Rei dos Reis, como Messias. O versículo 15 diz: e ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Ao 16 diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, ou seja, Jesus tinha costume, de, como todo judeu, de aos sábados ir para a sinagoga. Ali ele se levantou para ler a Escritura Sagrada. Imagine que Jesus, ele volta, ele passou sua infância e adolescência toda em Nazaré. E aí ele retorna à sua cidade natal para se apresentar como Messias. Ele entra já como homem, como reconhecido como rabi é mestre, numa sinagoga na qual ele tinha o costume de ir. E as pessoas falavam assim: nossa, aquele daí não é o Jesus, filho de José? Não é aquele que convivia entre a gente, que jogava bola conosco, que rodava peão, que brigava na rua? Não sei, isso aqui é o meu lado poético, ok? Não é aquele que soltava pipa, não é aquele que brincava entre a gente, agora ele está na sinagoga ensinando para as pessoas? Olha o versículo 17. Lhe deram um livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou aonde estava escrito assim. Jesus, ele entrou na sinagoga, e na sinagoga tinha uma cadeira vazia, que aquela cadeira só poderia sentar um Messias. Então essa cadeira ficava na sinagoga, esperando o Messias chegar para sentar sobre essa cadeira. Jesus entra, eles deram um pergaminho na mão de Jesus, logo de Isaías. Jesus abre o pergaminho e cai no Isaías 61, versículo 1 e 2. E lê assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos,
libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Versículo 20, olha atenção aqui. Jesus fechou o livro e entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. E todas as pessoas ali presentes olhavam para ele sem desviar os olhos. Então Jesus, antes, ele tinha apenas a pressão de um anônimo. Quando ele se aparece naquela festa de casamento e faz o primeiro milagre de transformar a água em vinho, ele começa a aumentar a sua pressão como alguém que faz milagre. Ele começa a pregar nas sinagogas e a pressão que todo mundo conhecia, que ele era um bom mestre, que ele falava a respeito de Deus, que ele ensinava as coisas de Deus. Aí ele entra numa sinagoga, lê uma passagem de Isaías, e nessa passagem de Isaías ele fala: sou eu, o Messias, e senta na cadeira que estava separado para a vinda de Messias. Nossa, a pressão dele aumentou, porque deixaram de ver ele apenas como um rabi, mas agora passaram a ver: é ele o Messias, é ele o que estava por vir. E aí rapidamente todos começaram a elogiar. Versículo 22. Não, versículo 21. Aí ele senta na cadeira e diz: hoje se cumpriu o texto da Escritura Sagrada que vocês acabaram de ouvir. Versículo 22. Imagina ele sentado na cadeira de Messias falando isso. Aí no versículo 22, todos começaram a elogiar, admirados com a maneira agradável e simpática dele de falar. Nossa, como ele fala bem, como ele tem conhecimento da propriedade. Mas de repente vem uma boca de Satanás no meio do público e diz assim: peraí, ele não é o filho de José? Ele não é aquele que corria com os nossos filhos, que jantava nas nossas casas, que brincava com as nossas crianças, e ele está dizendo que é o Messias? Versículo 23. Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. Versículo 24. E continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Por que o ministério de Jesus, segundo essa corrente teológica, diz que começou nesse capítulo 4 de Lucas? Porque foi a primeira vez que ele falou: eu sou o Messias. Se cumpriu a profecia. Então, de um mestre, de um bom ensinador nas sinagogas, ele passou a ser alguém odiado, porque se colocou na posição de Cristo. O versículo 25 diz assim, eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, e quando não choveu durante 3 anos e meio, houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das suas viúvas que viviam em Israel, mas somente a viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Versículo 28. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva de Jesus. Porque Jesus estava falando: um profeta na sua terra não tem honra. Um profeta na sua terra não é reconhecido pelos seus. Versículo 29. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e levaram até um alto de um monte, onde a cidade estava construída, para jogar Jesus do precipício, para matar Jesus, jogar ali abaixo. Mas ele passou por meio da multidão e foi embora. Olha a pressão que Jesus sofreu. A sua própria terra negou. A sua própria terra, os seus amigos, que viram ele crescer,
negou, levou ao pé de um monte e queria tirar a sua vida. E como não era a hora de Jesus morrer e nem a forma, do nada, Jesus consegue fugir em meio à multidão. A partir daquele momento, a pressão de Jesus deixou de ser um rabi para se tornar o Messias. À medida que nós acreditamos na palavra, ela nos leva mais além. À medida que nós resolvemos um problema em prol de outros que estão vindo, nós vamos aumentar a pressão. Lidar com a pressão é uma capacidade que nós precisamos ter. E lidar com a pressão tem tudo a ver com a dependência do nosso Senhor. Porque Ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando você revela o seu destino para as pessoas, a pressão ao seu redor ela aumenta. Se Jesus não tivesse falado que Ele era o Messias e se apresentado como o cumprimento da promessa, aquela pressão não vinha sobre Ele. Mas quando nós abrimos a nossa boca para falar para as pessoas aquilo que Deus nos deu no sonho, aí os inimigos começam. Deus me deu um sonho que eu vou abrir um negócio, eu vou prosperar. Cara, Deus me fez ver que eu vou ganhar muito dinheiro nesse meu negócio. Aí os inimigos começam a se levantar. Existe uma coisa, um sentimento chamado inveja. Quem conhece aqui? A inveja é um sentimento diabólico. Porque inveja não é aquele sentimento em que eu quero ter o que a Andréia tem. Não, inveja não é isso. A inveja é, eu não quero que ela conquiste o que ela quer. A inveja é um sentimento de ódio pela tua felicidade, pela tua conquista, pelo teu sucesso. Então se aquieta em falar, vou abrir uma corretora, vou crescer, vou expandir. E a inveja vai falar, não vai dar certo. Quem é ela? Ela está pensando em quem? Esse sentimento de inveja quer matar o sonho dela. Não que eu queira ter o que ela tem, mas eu não quero que ela conquiste o que ela falou. E a inveja, ela é atraída pela nossa própria o quê? Língua. Nós somos os facilitadores da inveja. Porque nós queremos compartilhar com qualquer pessoa aquilo que Deus falou no nosso coração. Nem todos estão prontos para ouvir o que Deus preparou para você. E à medida para quem você contar, a pressão vai aumentar. A pressão vai cair sobre você e você vai ter que aprender a lidar com ela. Você quer ver uma outra pressão? Imagine se Deus falasse assim para você. Olha só, para José, ele não falou, José, você vai ser vendido, você vai ser dado como morto, você vai para a prisão até chegar ao governo. Deus não falou isso para José. Deus não falou para Moisés que ele ia morar no palácio do faraó, depois ia ficar revoltado, matar um homem, morar no deserto, e com 80 anos voltaria para resgatar as pessoas, para levar para adorar a Deus, mas só em 40 anos depois as pessoas iam entrar na terra prometida, menos ele. Deus não falou nada disso para Moisés, mas Deus falou para Paulo uma situação. Paulo estava sendo preso, sendo levado para Roma, em Jerusalém. Deus falou, Paulo, eu quero que você vá falar de mim ao imperador. Então Paulo estava em Jerusalém, foi preso e foi determinado que ele iria para Roma prestar contas ao imperador de Roma. Paulo tinha como objetivo ir para Roma para pegar a palavra, para que a palavra chegasse à Espanha. Não só Roma, mas à Espanha. E graças a Deus, porque chegou nessa região. Então Paulo foi numa viagem de 30 dias, demorou 6 meses para acontecer. Agora imagine que Paulo estava no barco, 2 semanas de tempestade. Era um vento do inverno, um vento muito frio, o mar muito revolto. E o barco balançando, a água entrando, todo mundo passando mal, 14 dias sem se alimentar. E de repente um anjo aparece para Paulo e diz assim, Paulo, Deus vai lhe entregar em tuas mãos todas essas pessoas. O barco vai afundar,
Mas aqueles que permanecerem com você chegarão vivos na praia. E aqueles que pularem do barco vão morrer. Quando você chegar à praia, você vai ver os seus corpos boiando sobre o mar. Paulo desperta daquele sonho, chega para o comandante do navio no meio da tempestade e fala: Deus me falou que esse barco vai afundar. Mas aqueles que permanecerem no barco vão chegar vivos em terra firme. E aqueles que pularem do barco vão morrer. Gente, eu não sei se você pularia, mas eu era capaz de pular do barco também. Você tinha lá 4 botes salva-vidas. E o cara diz: Deus falou que o barco vai afundar. O que você vai fazer? Você vai ficar com medo, né? E se Deus falar que você vai perder tudo que você tem? Vai perder o seu emprego, vai ser humilhado, constrangido, vai morar de favor. Se Deus falar que você talvez venha perder um parente, familiar, a sua esposa, o seu esposo, mas que você aguente firme, que vai dar tudo certo, será que você iria aguentar? Se Deus falasse para Jó que ele perderia os seus 10 filhos, todos os seus bois, suas jumentas, seus camelos, ele iria aguentar? Que iam nascer tumores no seu corpo, da qual ele ia coçar com cacos de tanta dor, será que ele iria suportar? Por isso que muitas coisas nós não podemos saber que vai acontecer em nossa vida. Porque se nós soubermos de tudo que nós vamos passar, é capaz de nós pularmos do barco. E quando Paulo contou essa história para aqueles homens, a água batendo no barco, a água entrando no barco, o comandante falou: joguem ao mar todas as bagagens, para o barco ficar mais leve. Jogaram. Algumas pessoas pularam no barco, desceram nos botes salva-vidas, se agarraram em objetos flutuantes e abandonaram aquele barco. E Paulo falou: não faça isso, nós vamos afundar, mas Deus falou que vai nos dar a vitória. Aguenta no barco. É o que eu quero dizer para você hoje. Aguenta no teu casamento, aguenta a tua família, aguenta aí na tua empresa, aguenta no seu trabalho, aguenta nos seus negócios. Calma, o barco vai afundar, mas Deus falou que todos vão chegar em terra firme. Aguenta aí o teu filho, a tua filha, aguenta essa tempestade que está no seu barco, mas você vai suportar e vai chegar na terra firme. E as pessoas pularam, outras permaneceram, as bagagens foram jogadas ao mar. Eu vejo bagagem jogada ao mar como aquilo que a pressão exige que eu abandone. Os meus preconceitos, as minhas mentiras, as minhas farsas, as minhas coisas de errado. E aí eles começaram a jogar no mar, e de repente, perto da ilha de Malta, sem ver que era a ilha de Malta à sua frente, o barco bate no banco de areia e ele se quebra. Quando ele se quebra, apóstolo Paulo fala: agora vamos nadar todos até a praia. E começaram a nadar. E à medida que nadavam, passavam entre eles os corpos daqueles que pularam no barco. Nossa! É assim na nossa vida. Às vezes nós estamos nadando no mar e nós estamos vendo aqueles que desistiram, aqueles que abandonaram, aqueles que falaram assim: eu não vou ficar mais nessa igreja, eu não vou ficar mais nesse trabalho, eu não vou ficar mais nessa família, eu não vou desistir desse casamento, eu vou desistir desse relacionamento, eu vou desistir desse negócio. Aqueles que pularam no barco, nós vamos deparar no meio do caminho. Aquele que persistir, vai passar. Aquele que desistir, vai ficar. E eles chegaram na praia. Glória a Deus, nós conseguimos. E quando ainda estavam a comemorar, chegou uma tribo local da ilha de Malta e falou: vocês estão presos, vou fazê-los de escravo. Ainda prenderam eles. Paulo estava jantando, uma cobra picou as suas mãos. Ele fez assim, a cobra caiu sobre o fogo. Aí falaram: ele é um Deus porque não morreu pela picada. E Paulo falou assim: não sou Deus não, é Jesus. E ele ficou ali 3 meses nessa ilha, pregando e as pessoas sendo curadas. O homem preso, cativo, fez tantos milagres, porque não desistiu, não pulou do barco. Eu quero encorajar você a não pular do seu barco, a suportar a pressão.
Faça como Paulo. Ore a Deus, busque a Deus. Olha, vamos ler o Atos 27, versículo 22. Eu vou ler só para poder não ficar nas minhas palavras. E até porque eu posso ter esquecido alguma delas que a Bíblia menciona. Atos 27, 22. Diz assim: mas agora eu peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Vamos perder somente o navio. A única coisa que nós temos é o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir à presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu afirmo, eu confio em Deus e estou certo que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Perceba que não foi a primeira vez que Paulo disse, que o anjo disse, que Paulo precisa ir à presença do imperador. Então aqui o anjo está reafirmando a Paulo aquilo que ele tem como propósito. Na sua caminhada, Deus ele vai reafirmar para você o seu propósito, à medida que você passa por dificuldades. Marcelo, não desista, permaneça. Não desista, permaneça. Não desista, permaneça. Lá no versículo 30 do capítulo 20, mesmo capítulo 27, aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote ao mar, fingindo que iam jogar as âncoras na parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros ficarem no navio, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. Gente, à medida que você recebe o seu destino, uma visão de Deus, aumenta a sua pressão. Aumenta a sua pressão. A primeira vez que eu disse que eu ia escrever um livro, estávamos eu e mais um amigo de discipulado. E eu comentei: eu quero escrever um livro. E ele falou assim: eu também quero escrever um livro. E uma das pessoas que estavam ali olhou para mim e falou: qual é, Marcelo? Você vai escrever um livro? E sentou com essa pessoa e elogiou essa pessoa e falou tão bem dessa pessoa, mas riu de mim. Graças a Deus que ele riu de mim, porque aquilo me gerou um combustível suficiente para escrever 9 livros. E não vou parar. Não que eu tenha que provar para as pessoas que eu sou melhor do que a outra, ou provar para aquele que riu que eu não conseguiria. Mas é porque eu não pulei do barco, gente. Porque nós permanecemos. Se nós desistirmos por causa da inveja das pessoas, significa que a inveja delas é muito maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é capaz de prover o recurso que não temos, a língua que não falamos, a gramática que talvez nós não temos, para poder colocar em um papel a mensagem que Ele nos deu. Ele é capaz de prover um homem mimado se tornar um homem maduro diante de uma esposa sábia. Ele é capaz de transformar o coração de um avarento em uma pessoa generosa. É Deus que é capaz de fazer isso. Não somos nós. Se nós dependermos dele, tudo pode mudar. Perceba isso. Se você entregar a sua vida a Deus e depender, tudo pode mudar. É o tão convicto na sua fé em Deus que te fará suportar a pressão e a dependência de Deus. Olha aqui, Jesus, o profeta, não me recordo qual foi agora, acho que é Ezequiel ou Neemias, não me recordo, Neemias não, Ezequiel acho, não me recordo, disse que o Messias seria levado ao cativeiro e não falaria nada, ficaria em silêncio como uma ovelha. Não foi assim que Jesus foi?
Não foi assim ou não foi? Agora, sozinho Jesus conseguiria? Não. Na noite anterior, no Getsemane, ele chorava tão forte que transpirava sangue na sua pele. Ele não conseguiria sem Deus. E a oração que ele falou para Deus foi o quê? Senhor, se tu podes, tira de mim este cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. Quando você olhar para a tua despensa, ela estiver vazia, seus filhos perdidos, seu casamento à ruína, suas contas canceladas, sua luz cortada, sem água em casa, você tem que orar para Deus e falar: Deus, tira de mim esse cálice, me dá uma resposta, uma saída, uma direção, mas sobretudo prevaleça a tua vontade. Sobretudo prevaleça a tua vontade. Eu gosto de dar esse exemplo, gente, porque ele é tão simples. Desculpa por falar de mim novamente, mas uma vez na nossa casa, lá em Odivelas, onde nós morávamos, a luz de casa foi cortada, porque não consegui pagar. E aí, duas crianças em casa sem internet, você sabe como é que é, né? Pai cortou a luz, pai no fogão, tudo é energia, né? O fogão é energia, geladeira, aquecedor da água, não tinha nada de gás, acabou a luz, acabou tudo. E aí a criança, meu filho mais novo, o Davizinho, que está aí, ele chegou e falou assim: pai, por que isso aconteceu? Eu falei assim: filho, vamos fazer diferente. Ao invés de eu te justificar o porquê que isso aconteceu, e falar para ele que papai não teve dinheiro para pagar a conta, vamos brincar de África. Por quê? Porque eu vou para a África todo ano. Na África eu vivo essa realidade. Às vezes a gente chega num lugar que nem luz tem, a gente prega no escuro. As células acontecem no escuro. As crianças decoram durante o dia o texto da célula e de noite ministram entre elas numa roda em escuro. E eu falei: filho, vamos brincar de África. Ele: como assim, papai? O que você levaria para a África se você fosse comigo? Aí começamos a brincar. Sentou eu, ele, a Cris e o Vitor. Gente, nós ficamos 5 horas brincando disso. Fomos até 2 e pouca da manhã. Cara, foi divertidíssimo. Ele ficou muito animado. Eu botei uma vela no meio assim, acesa como se fosse uma fogueira, e a gente sentou ao redor e ficamos. E ninguém comeu, ninguém, sabe? Fomos só buscando biscoito. Foi uma noite maravilhosa. Paguei a conta voltou, a luz voltou. Mas como a nossa vida é feita de ciclos, novamente a luz foi cortada num outro momento. E a primeira palavra que o Davi falou para mim foi o seguinte: pai, vamos brincar de África. Ou seja, ele ressignificou a falta da luz, a falta da internet, por uma brincadeira que surgiu no meio de uma pressão. Sabe o que vai acontecer o dia que faltar luz na casa dele? Quando ele crescer, for pai, e a família dele ficar sem recursos, ele vai falar o seguinte: vamos brincar de África. Quando você ensina para as pessoas aquilo que você vem ensinar, pressão, vai fazer diferença na vida delas. Vai fazer diferença. Às vezes nós estamos preocupados com o leite que está faltando hoje em dia para os nossos filhos. Mas amanhã vai faltar leite de novo. Como é que vai ser? Às vezes nós estamos preocupados com a despensa que está vazia hoje. Mas tá bom, amanhã vai estar vazia de novo. O que você vai fazer? Então o mais importante é o que te falta hoje. Mais importante é o que te falta hoje. É você não deixar que isso falte novamente amanhã. Então, às vezes, nós estamos só preocupados em suprir as necessidades de agora. Legal. A fome está batendo agora, mas amanhã vai dar fome de novo. E o que você fez? O que você semeou? Você perdeu quanto tempo de oração? Você se dedicou quanto tempo a Deus? O quanto você buscou de Deus para que amanhã não falte novamente? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não se iludam. Aqueles que entregam a sua vida a Deus carregam também a pressão que tem sobre o nome dele.
Aqueles que falam Jesus é meu Senhor e Salvador, carregam a pressão daqueles que o odeiam, daqueles que negam a Ele, daqueles a qual não desejam Ele. Você quer ver um exemplo disso? O pastor Mike me compartilhou uma mensagem, olha só, notícia de ontem, fresquinha. A China proibiu a pregação online do Evangelho. O canal que estiver ministrando a palavra online cristã vai ser banido. Israel quer prender pregadores cristãos por 2 anos. Reino Unido já tornou ilegal orar em público, pregar e distribuir Bíblias nas ruas. Reino Unido, um país cristão, anglicano, onde o rei do Reino Unido é o chefe da igreja e não teve poder suficiente para vetar uma lei como essa. Até quando nós vamos suportar essa pressão? Eu não sei, mas eu só sei que ela vai piorar. Mas eu também sei que o nosso Deus está com a gente. Amém? Vai faltar dinheiro? Vai faltar dinheiro. Mas Deus é tudo o que eu preciso. Ah, vai faltar recurso? Pode faltar recurso. Meu Deus é tudo o que eu preciso. Eu preciso me agarrar na minha fé. Porque Jeremias capítulo 29 diz que só eu sei os planos que eu tenho para vós. São planos de prosperidade e não de desgraça. E um futuro cheio de quê? Esperança. A Bíblia diz que a esperança tardia entristece o coração. Mas eu tenho que me manter esperançoso de que Deus vai cumprir a sua promessa em minha vida e na sua vida. Você não pode desistir para o lado do barco. Não se pega em colete salva-vidas. Não se apegue em bote salva-vidas. Não se apegue numa palavra aqui, a outra colar. Se apegue no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, aquele que é o único capaz de garantir a você a sua vitória. Por isso nós precisamos permanecer firmes nessa jornada. O barco pode afundar, mas se Ele falou que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Então, suportar a pressão tem a ver com a sua dependência com Deus. No livro que eu escrevi agora, chamado Um Lugar de Dependência, Deus me deu a seguinte direção: Marcelo, a gente aprende a depender de Deus, não é quando as coisas estão ruins. A gente aprende a depender de Deus quando as coisas estão boas. Por quê? Para que no dia da tempestade você esteja preparado para suportar. Ah, eu não tenho problema, pastor. Glorifica a Deus. Mas tão logo Ele apareça, você tem que estar preparado para suportar. Preparado para suportar. Preparado para avançar. Quanto maiores forem os teus sonhos, maior serão as suas adversidades. Quanto maiores forem os planos de Deus para você, maiores serão as pressões que você vai suportar, que vai vir sobre você. A pressão é um teste da nossa fé. A pressão, ele molda a nossa circunstância. A pressão confronta os nossos limites. A pressão veio para nós rompermos os nossos limites. Rompermos os limites que nos mantêm parados. Lembra-se que limites é aquilo que nos gera um bloqueio para avançar. O limite é aquilo que diz para você, não pode avançar, mas você quer avançar e o limite não deixa. A pressão é esse limite. Às vezes ele é um gigante, às vezes é um urso, às vezes é uma parede que tenta impedir você de prosperar, de ser curado, de se cuidar, de se proteger, de amar. A pressão é como se você quisesse correr e alguma coisa botasse a mão no seu peito e falasse assim: você não vai avançar, deixa eu avançar, você não vai avançar.
A gente não tem força para romper essa mão que bota no nosso peito e não deixa avançar. Sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos de uns dos outros. Nós precisamos de Jesus nos dando encorajamento. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos juntar, ligar aqui na terra para ser ligado no céu. Nós precisamos ter concordâncias de fé, porque senão nós não vamos romper os limites. Eu tenho bloqueios na minha vida, gente. Bloqueios emocionais que eu preciso romper. E eu não consigo fazer isso sozinho, porque se eu já conseguisse, eu já teria feito. Se você conseguisse alcançar os seus sonhos, você já teria feito. Em Filipenses, Paulo diz que Deus nos dá tanto o querer, o desejo no coração de fazer as coisas, e Ele também nos dá o realizar. Ele coloca o desejo para nós alcançarmos alguma coisa, e Ele nos ajuda a alcançar. Ele diz como nós vamos alcançar. Hoje à noite, bota Isaías 40:31, por favor. Hoje à noite, nós vamos ter um culto de renovo. O que é renovo? Renovo é você reconstruir você mesmo após uma derrota, após um fracasso. Sabe aquela árvore que eu corto ela, eu mato a raiz, jogo ela fora e nasce uma flor? Nasce um ramo? Isso é renovo. E renovo é quando você não tem mais esperança e Deus te dá um ramozinho de esperança. Por isso que nós vamos ter o culto de hoje à noite, às 18 horas. Olha aqui. Os que confiam no Senhor recebem de vez em quando. Sempre. Esse é o tema do ano da nossa igreja. Recebe sempre novas forças. Porque existem lutas que as forças que nós temos já não dão mais. Eu não mato um leão com a mesma força que eu mato um urso. Eu não venço uma dificuldade com a mesma força que eu tinha. Eu preciso de novas forças. E eu recebo sempre. Vou voar como águia. Correr e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Isso é o renovo. Nós estamos no ano profético da superação. Superação é você ir além dos limites que te aprisionam. É você conseguir romper esses limites e avançar. Eu não tenho tudo que eu preciso, mas tudo que eu preciso chama-se Jesus. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Olha o que diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4. Isso aqui é para você. Eu separei isso para você quando eu li essa passagem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Anota você que também está em casa ou no trabalho, que está aqui na internet com a gente. Olha só. Somos atribulados de todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Sim. Almeida. Bota no NVI. Vamos lá. Vamos ler juntos aqui esse texto. Vamos ler até aqui, ok? Então vamos lá. 1, 2, 3. De todos. A pressão, ela vem de que lado, gente? Todos os lados. A pressão não vem de uma direção só. Ele vem de todos os lados. Vem de casa, vem da rua, vem do trabalho, vem da igreja, vem de tudo que é lugar. A pressão vai vir de tudo que é lado. Mas nós não vamos nos desanimar por conta da pressão.
Ok? Vamos ler até aqui. Ficamos o quê? Surpreendidos, mas não vamos ficar como? Vamos tomar um susto. Meu Deus, que pensão é essa? Mas não vamos nos desesperar. Somos perseguidos por quem? Às vezes somos perseguidos, sabe por quem? Por nós mesmos. Somos perseguidos por isso aqui, ó. Pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias emoções. Ei, Marcelo vai abrir um negócio. Aí o outro lado diz, mas você já não deu certo em tantos? Ei, vai se envolver no relacionamento. Cara, mas você já não deu certo em tantos. Ei, vai trocar de emprego. Não vai não, porque se você trocar de emprego, você vai perder o que você tem. Você vai deixar de ter o que você tem na mão, não vai buscar coisa nova. Então você precisa entender que perplexo, tudo bem, mas desanimados, não. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois este seu deserto vai servir de testemunhos para levantar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Deus Ele vai abrir as portas que você precisa passar. Aqui diz que nós vamos ficar abatidos, mas esse abatimento não vai ser suficiente para nos destruir. Está abatido diante da pressão, é machucado, é choroso, é talvez depressivo. Está abatido, é não ter ânimo para fazer as coisas. Está abatido, é desmotivado para ir até para a igreja, até para orar. Mas você não vai ser destruído. Ah, te feriram, te machucaram. Aguenta firme. Ah, está sangrando na sua carne, porque a pessoa que mais você esperava de ter ajuda é a que mais fala mal de você, é a que mais te desanima. Aquele a qual você achou que iria abrir a porta para você, foi quem fechou. Aquele a qual que você achou que iria te ajudar a estender as mãos, encolheu as suas próprias mãos diante de suas necessidades. Nós somos atribulados por todos os lados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é tudo que eu preciso. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está lá nos momentos de tribulação. Também está lá nos momentos de alegria. O Salmo 91, versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. À sombra do Todo-Poderoso direi do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O Salmo 113, versículos 7 ao 9, diz assim: levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre, para fazê-lo sentá-lo com os príncipes, e com os príncipes desse povo. Dai-me um lugar, dai-me um lar a estéril, e dela faz feliz uma mãe de muitos filhos. Só Deus é capaz de suprir as nossas necessidades. E eu quero te ensinar
compartilhar com você a lutar com a palavra de Deus. Eu gosto muito de um salmo chamado Salmo 121. O Salmo 121 é um salmo de luta, de batalha. Naquela época onde Davi escreveu esse salmo, eu não me recordo se foi Davi que escreveu, mas quem escreveu esse salmo tem um contexto. Israel é cercado, Jerusalém é cercada por vales, e quando o mensageiro estava chegando em Jerusalém, nós tínhamos esse monte pertencia a Será, esse monte pertencia a Baal, e sobre os topos dos montes haviam deuses em torno da cidade de Jerusalém. Então o mensageiro que escreveu, o autor desse hino, desse salmo, quando ele entrava em Jerusalém, ele escreveu esse salmo que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Eu levanto para os vales, assim, escassez, pobreza, dificuldade, inveja, perturbação, separação, destruição, desemprego. Eu olho para esses vales na minha vida e digo, de onde vem o meu socorro? As colinas, e dela posso escutar os seus passos se aproximando, e eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. Você pode cantar? Vamos cantar, vai. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Olha aqui, de onde vem o meu socorro? Ah, Luiz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não vai cochilar. Ele não está dormindo enquanto os problemas estão acontecendo ao redor de você. Certamente o protetor de Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sua sombra, à sua direita. O seu protetor, ele está à sua direita e ele é a sua sombra. Isso mostra o quanto pertinho de você ele está nessa caminhada. De dia o sol não ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. Fala assim: o protetor vai proteger a minha vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua o que, gente? Chegada, desde agora para todo sempre. Amém. Fique de pé.